Depois da era da era anterior, que era a era da utilidade, a gente começou a entrar na era da produtividade, tá? Que foi quando as empresas começaram a se perguntar outra coisa. Em vez de fazer a pergunta que elas faziam antes, elas começaram a se perguntar o que os colaboradores precisam para trabalhar melhor e mais rápido, tá? Então, nessa época foi que a gente começou a ver o foco assim bastante na produtividade. Então, as empresas começaram a tentar melhorar processos assim para tirar o maior proveito possível das pessoas, né? Otimizando o trabalho individual de cada um para que a pessoa conseguisse produzir mais e mais rápido. Por quê? Nessa época, é uma época que tem muita relação com a era industrial, onde o trabalho era repetitivo, né? E quanto mais rápido você fizesse o teu trabalho, você mais gerava lucros para a empresa, né? Então, processos repetitivos começaram a aparecer nas empresas, né? A supervisão dos gerentes começou a gerar, né, supervisão de gerentes, foi nessa era aqui, porque daí o gerente ficava ali em cima das pessoas, fazendo com que elas trabalhassem mais rápido, né, para ter uma produtividade maior. Por que era dessa forma, né? Isso tem muito a ver com o Taylorismo, né? Que é referência ao engenheiro norte-americano Frederick Taylor, né? Que é considerado um dos fundadores da administração científica, tá? O foco nessa época era a eficiência operacional das tarefas realizadas, como eu falei. Então você buscava extrair o maior rendimento dos colaboradores, né? Fazer com que eles conseguissem render cada vez mais, tá? E isso foi desenvolvido no início do século XIX, a partir dos estudos assim, né, sobre os movimentos do homem e da máquina, né, nos processos produtivos das fábricas, tá? As pessoas, então, nessa era aqui, elas realmente ocupavam o papel dos robôs, devido à falta de tecnologia, né? Então, essa foto aqui, ela mostra muito bem, né, um dos exemplos do trabalho que era realizado na época, né? Como você não tinha tecnologia para fazer esse trabalho repetitivo, as pessoas que precisavam fazer. E quanto mais rápido, né, as pessoas fizessem esse trabalho, mais lucro a empresa tinha, né? E por incrível que pareça, as pessoas que ainda fazem esse tipo de trabalho, né, hoje em dia, provavelmente elas vão ter sérios problemas, né, em um curto espaço de tempo, né, devido à tecnologia que está substituindo todos os trabalhos, né, repetitivos dentro das empresas. Então, essa era da produtividade, ela funcionava assim porque não existia o Taylorismo, né, ele não se preocupava assim com as inovações tecnológicas. Nessa época não existia muita inovação, né, e sim com o controle da linha de produção. Então era comum, né, veja nessa imagem aqui, você ter as pessoas ali trabalhando manualmente, né, substituindo a tecnologia ou robôs, e você ter um gerente ali supervisionando, né, cada um desses processos produtivos para aperfeiçoar a capacidade de trabalho, né, das pessoas. Então isso era muito comum nessa era da produtividade aqui. Bom, o Taylorismo ele também trouxe algumas inovações para a época, tá? Ele trouxe 5 princípios aqui que eram utilizados, né? Primeiro, né, ele substituiu os métodos baseados na experiência por metodologias cientificamente testadas. Então era comum aqui as pessoas, né, as empresas separarem cada partezinha do trabalho e cada parte dessas era estudada de forma separada para que pudesse ser melhorado, né, a produtividade em cada uma delas. Então a seleção e treinamento rigoroso dos trabalhadores começou nessa época, né? Se percebe ali que antes na era da utilidade não existia muito disso, você simplesmente ia lá e fazia alguma coisa que você sabia fazer para a empresa te pagava. Nessa era aqui não, né? As pessoas começaram a ser cobradas pela produtividade delas. Então você tinha lá que executar disciplinadamente cada tarefa para não evitar nenhum desperdício de tempo, tá? E chegava ao ponto assim do gerente, né, o supervisor, ficar com um cronômetro ali, né, calculando quanto tempo cada pessoa levava para fazer a tarefa, e cada segundo que fosse economizado, né, porque cada segundo que pudesse ser economizado, com certeza, né, seria economizado. Então, o fracionamento do trabalho na linha de montagem para singularizar as funções produtivas de cada trabalhador, diminuindo assim a sua autonomia, né?
que isso aqui significa? Aquilo que eu falei. Então o trabalho foi fracionado, né? E cada pessoa fazia somente aquilo, né? Alguma coisa bem específica e não tinha autonomia nenhuma, né? Para fazer esse trabalho. E o Taylor também, né, é atribuído ao Taylorismo, né, e a essa era da produtividade a hierarquia, né, você ter uma hierarquização, né, da cadeia produtiva, né, que afastava o trabalho manual do intelectual e garantia que a gerência fosse detentora do conhecimento geral da produção, né, e assim tivesse o controle sobre os trabalhadores. Então veja, você percebe que em muitos casos ainda existem empresas que trabalham dessa forma, tá? Só que em muitas situações essas empresas elas nem percebem o porquê que elas trabalham assim. E a origem disso, dessa forma de trabalho, ela vem dessa época aqui, tá? Só que o que aconteceu já desde essa época, né? Então veja, hoje a gente tem diversos problemas sobre engajamento, né? E naquela época também existia isso, claro, de uma forma muito menor, né? Porque era um outro mundo totalmente diferente. Só que já existiam críticas, né, ao Taylorismo desde aquela época. Por quê? Porque ao buscar aproveitar o máximo, né, da tua força produtiva, você acabava ignorando, né, várias necessidades básicas dos trabalhadores, né? Que no final acabavam se sentindo explorados e insatisfeitos com o trabalho. E normalmente, né, o trabalhador ele era visto como uma peça totalmente descartável, porque ele não tinha nenhum tipo de autonomia, né? Ele era apenas uma engrenagem ali que era supervisionada e que, se fosse necessário, poderia ser trocada a qualquer momento. Tá? Então perceba que, novamente, se você parar para pensar, existe ou não existe empresas que ainda trabalham dessa mesma forma, né? Só que hoje, em vez de você querer aumentar a produtividade para situações como a montagem de algum equipamento, você faz isso talvez desenvolvendo software, né? Fazendo com que, controlando a hora das pessoas, né? Fazendo as pessoas logarem horas para saber se elas estão realmente trabalhando 8 horas ali no trabalho, né? E para aproveitar ao máximo, né? Fazer a pessoa fazer diversas horas extras, né? Para cumprir o trabalho. Então existe muita relação, né, dessa era da produtividade que vem lá do Taylorismo para algumas situações que as empresas continuam utilizando, tá, no ambiente de trabalho. E qual que era a meta, então, na era da produtividade? A eficiência, né? Imagine assim que um ambiente estático, né, de planejamento e controle, e você precisava otimizar, porque otimizar nessa época significava sobreviver, né? Como o trabalho era basicamente com o desenvolvimento, assim, a produção, né, de commodities, né, produtos, né, coisas que eram físicas, né, se você já tinha certeza, né, ou seja, se você está lá fazendo um sapato, por exemplo, né, você sabe que aquele sapato já é a coisa certa a ser feita. O que você precisa fazer? Você precisa ser eficiente naquilo, você precisa ser produtivo naquilo, porque você não precisa se preocupar se o sapato que você está fazendo é a coisa certa. Ele já existia um mercado para o sapato e você precisava fazer, né, o sapato daquela forma o mais rápido possível. Tá? Então já existia essa certeza de que você está fazendo a coisa certa. Muito diferente do mundo que a gente vive hoje. Tá? Se você sair do mercado de commodities, você vai perceber que quando você, por exemplo, desenvolve um software, né, uma ferramenta, alguma coisa assim, você não sabe se aquilo que você está fazendo realmente é a coisa certa. Né? E foi desse tipo de situação que surgiram diversas abordagens interessantes que nós temos hoje, como, por exemplo, o Lean. Né? Bom, só que aqui, o que acontecia aqui nessa época, tá? Como a empresa estava focada totalmente na produtividade, né, em fazer as coisas com uma eficiência maior, né, o que acontecia quando uma disrupção ocorria no mercado? Né? Nessa época não existiam muitas disrupções como existem hoje. Né? Hoje você pode, se você tem uma empresa que é focada somente nessa produtividade e existe uma mudança no mercado que vai obrigar a tua empresa a fazer as coisas de uma forma diferente, você vai ter muitos problemas. Porque a tua empresa e a tua cultura, né, a forma de gestão da empresa, ela não possibilita, né, que as coisas sejam feitas de uma forma diferente.
Então, é por isso que muitas empresas têm tido dificuldade, assim, com qualquer mudança que ocorre no mercado de trabalho, tá bom? E a pergunta que fica aqui é a seguinte, né? Como tornar o trabalho mais engajador nesse tipo de situação aqui, né? É uma pergunta muito boa. Nessa era da produtividade, então, a gente não falava sobre líder e muito menos tipo de liderança, né? Não existia isso, não era necessário um líder. O que era necessário era um gerente que fosse controlador mesmo, que controlasse o tempo das pessoas, que controlasse a forma com que as pessoas fazem as coisas, né? Que controlasse a produtividade das pessoas. Então, era um chefe mesmo, não se falava em liderança, não existia necessidade de você ter líderes dentro da tua organização, né? Isso na era da produtividade.